Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes. Hoje vamos falar de um assunto uma doença que está muito frequente, que a gente está vendo em consultório, por causa dessas doenças respiratórias agudas que estão aí. A gente está vendo muitos casos de sinusite aguda na criança. E às vezes tosse, a criança que está tossindo, 1 mês, 2 meses tossindo e não melhora. Aí trata dessa criança, toma muito xarope, nebulização, usa bombinhas, etc. E a mãe chega do consultório já quase, como se diz, pedindo socorro. Doutor, meu menino não melhora. É 30 dias tossindo, 60 dias tossindo. E agora com essa Covid também, as mães ficam muito preocupadas com a possibilidade da criança estar com Covid, né? E com razão, porque agora nós estamos tendo uma outra onda de Covid, né? No Brasil inteiro, aqui em Capelinha também, já comprometendo o atendimento de hospital, as enfermarias, UTIs, né? Felizmente as pessoas estão evoluindo, na maioria dos casos, muito bem, né? Com menos mortes, com menos internações, mas de qualquer maneira essa doença está voltando. Então faz confusão às vezes quando a criança tem uma tosse prolongada e de repente a gente acaba tendo que pedir o exame para Covid, porque frequentemente alguns casos são mesmo Covid. Mas existem casos que a tosse crônica é causada por uma sinusite da criança, né? Então a sinusite é um processo inflamatório que compromete a mucosa dos seios da face, né? Nós temos seios frontais, etimoidais, seios maxilares, esfenoidais. Esses seios são cavidades que existem, né, na região da face, e eles podem inflamar, né? E calcula-se que a doença atinge em cada 5 crianças, vamos dizer assim. Mas nesses dias agora a gente está vendo com muita frequência as tosses crônicas. E enquanto a gente não trata o processo, faz o diagnóstico, pede os exames para sinusite, ou raio-x seio da face, ou mesmo tomografia seio da face, confirma o diagnóstico e a gente trata e a criança melhora. É lógico que ela pode voltar a tossir por outros motivos, porque nós estamos tendo vírus demais aí, né? Nós temos vírus essencial respiratório, tem o H1N1, H3N2, tem muitos vírus circulando. Então a criança às vezes pega uma outra virose, vai para a escolinha, né? Chega lá, outra criança está tossindo, um vírus diferente, passa para aquela criança, e está vendo muito isso aí. Então, mas tem que tratar a sinusite adequadamente. Diferentemente do que acontece no adulto, geralmente a sinusite infantil não costuma ser acompanhada por dor de cabeça, porque às vezes as pessoas acham que na criança a sinusite é do mesmo jeito. Não é. Na criança geralmente não tem dor de cabeça, né? Agora, uma das primeiras manifestações é exatamente essa que eu falei, a tosse noturna. A criança não para de tossir. E a mãe chega no consultório: doutor, meu menino tosse a noite inteira. Não estou dormindo, nem ele dorme, nem eu durmo, porque não para de tossir. E de dia ele passa bem, mas de noite ele tosse demais. Então, a gente tem que pensar nessa possibilidade. Pode ser que seja sinusite, né? Muitas crianças passam a sofrer sinusite quando começa a praticar natação, né? Porque a água entra naqueles orifícios e pode, de repente, o cloro irritar aquela região, dar uma rinite, etc. E, de repente, pode provocar uma sinusite, né? O cloro, a gente sabe que é um poderoso irritante das vias respiratórias, e precisa do cloro. Porque como é que você vai usar uma piscina que todo mundo está usando se você não usar cloro, que é um bactericida, fungicida e viricida? Então, tem que usar o cloro. Aí as crianças que tiverem irritação pelo cloro, é lógico que tem que ter mais cuidado, né? O fumo também pode ser um fator desencadeante. E por isso mesmo as crianças que os pais fumam são mais propensas a sinusite. Porque em casa, às vezes a criança está num ambiente e a gente sabe que o fumante passivo, ele fuma 20% do que a pessoa adulta fuma, estando no mesmo ambiente. Então, às vezes, essa fumaça que os pais, né, de repente fumam próximo das crianças,
não é uma boa conduta, mas a gente vê isso muito. Isso pode também irritar a criança e até trazer problemas futuros, porque essa fumaça prejudica também as crianças, né, em outros aspectos, né? Também a predisposição alérgica facilita. Tem criança que tem problema alérgico, né? Tem rinite alérgica, tem situações de coriza, obstrução nasal, problemas de adenoide. Então isso aí tudo pode predispor a uma sinusite, né? Tá sempre com o nariz entupido, respira só pela boca. Então isso facilita enormemente o aparecimento de sinusite. A poeira de casa, né? Poeira domiciliar, que é pior do que a poeira de rua. A poeira de rua é a poeira que bate sol, então ali os vírus, bactérias, fungos, eles não desenvolvem, né, no sol ali que seca bastante. Mas a poeira de casa é uma poeira mais úmida, que tem ácaro, que tem fungos, etc. E esse mofo, né, às vezes que tem dentro de casa, os animais, hoje muito, né, quase toda a família, frequentemente as famílias têm animais em casa, né, animais de estimação, né, que soltam pelos. Isso aí, gato, né, cachorro, para quem é asmático, para quem tem rinite alérgica, é um problema sério, né? A gente até recomenda que esses animais, porque eles vão no sofá, eles vão na cama, dormem com as crianças, então tem que tirar esses animais quando a criança estiver doente desse jeito, porque os cobertores têm que ser lavados, né? Os tapetes retirados, etc. Porque ali eles impregnam, né, de pelo esses ambientes e podem complicar esses casos, né? Ambientes fechados, né? Pouca ventilação, não tem ventilação, tem um pouco arejamento, né? Tem que olhar isso tudo. A presença de desvio de septo nasal, que muitas crianças, quando a gente faz o raio-x de seios da face, a gente vê também o septo nasal. Então o desvio de septo nasal também pode favorecer, né? A hipertrofia de adenoide, como eu falei, a adenoide fica lá na retrofaringe, lá atrás, né? E ela pode hipertrofiar muito e obstruir, né? Tumores e pólipos são outros fatores desencadeantes. Às vezes a criança tem um problema, um pólipo nasal, que pode ser até que surgiu ali em decorrência de um processo alérgico, né? Isso também pode obstruir de repente o duto de drenagem do seio da face, aquele orifício ali, e de repente desencadear uma sinusite. Mergulhos, né? Pode fazer a água penetrar no seio da face, poder levar a sinusite também, como eu falei aqui. Além da tosse noturna, a criança apresenta secreção purulenta nas narinas, abundante e constante. Então fica correndo por nariz aquela secreção muitas vezes verde ou amarelada, né? Então ao acordar de manhã cedo, às vezes o travesseiro tá sujo com aquela secreção, né? Pode ocorrer um edema e até um vermelhidão em volta dos olhos, chegando a impedir a abertura do olho quando a sinusite é muito intensa, né? O diagnóstico é confirmado pela radiografia de seios da face. Às vezes tem que fazer uma tomografia de seios da face, né? A complicação mais temida é a trombose do seio cavernoso. Essa realmente pode ser fatal. Dá uma sinusite frontal, etimoidal grave, não trata, aquilo inflama esse seio cavernoso, né, que é uma cavidade venosa que tem no cérebro. Isso aí é uma complicação, né? Trombose desse seio cavernoso é uma coisa gravíssima. Felizmente isso é raro. O tratamento visa controlar os fenômenos alérgicos, né, as infecções bacterianas, se elas estiverem sobrepostas, sem esquecer de tratar os fatores predisponentes, né? Tirar mofo, né, tirar animais, né, usar cobertor tipo edredom. Vaporização não é indicado para provocar vasodilatação, mas nebulização a frio não tem problema. Gotas nasais deve ser evitada porque promove alívio imediato, mas logo depois piora a situação, né? Por fim, deve ser usado antibióticos eficientes por pelo menos de 10 a 14 dias. Quando tem sinusite, o tratamento é mais prolongado, principalmente por 10 a 14 dias para acabar com o processo infeccioso. Então, sobre sinusite, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico.
Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.